a Yom Yom do dia 16 de Tishrei, extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior em um Fabrengen, em uma reunião hassídica realizada, celebrada no meio da festa de Sukkot. E apenas introduzindo que na festa de Sukkot, no Beit HaMikdash, quando nós tínhamos o templo sagrado em Jerusalém, de pé, então, nessa semana de Sukkot havia uma celebração muito alegre no Beit HaMikdash, que ocorria principalmente nas noites de Sukkot, e com a participação geral, coletiva de todos, e até os grandes sábios nesses momentos, eles saíam das suas limitações, por assim dizer, quebravam o protocolo, e havia lá cânticos, música, alegria, até malabarismos, e enfim, tudo que podia alegrar. As pessoas dançavam e dançavam, a tal ponto que se fala que nem se dormia naquelas noites em Jerusalém, tão grande era a comemoração e a celebração. E se diz, assim fala o Talmud, que quem não viu essa alegria que predominava, que prevalecia nessas noites de Sukkot no Beit HaMikdash, não sabe o que é alegria. Então é um momento especial de alegria, e essa alegria está associada a um ritual único que era feito no templo na festa de Sukkot, que era uma libação de água. Durante o ano todo, junto com as oferendas, havia uma libação de vinho. Durante o ano todo, sempre o vinho, bebida nobre, era trazida uma quantidade, um volume de vinho junto com as oferendas. E em Sukkot, além da libação do vinho, também havia uma libação de água. Se extraía água de uma fonte próxima lá em Jerusalém, se trazia com grande ritual essa água para o templo, e essa festividade, essa comemoração, essa celebração alegre também estava associada a essa mitzvah de libação da água. Isso é o que acontecia na época do templo. Aqui nos traz, o Rebbe contou o Rebbe anterior nesse Fabrengen, nessa reunião hassídica, que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, assim ele relatou, que no ano de 5.569, que equivale a 1808, ouvimos do avô, o avô dele era o Rav Shneur Zalman, fundador do movimento Chabad, o primeiro Rebbe do Chabad, o Alter Rebbe. Ele escutou, ele conta que no ano de 1808 ouvimos do avô pela sexta vez o mamar, o discurso hassídico, que se inicia com a frase dos profetas, no profeta Isaías, que fala: o Shavtem Maim Besasson, vocês extrairão água com alegria das fontes da salvação. Enfim, um versículo em Isaías 12:3. E esse é o primeiro desses discursos hassídicos no Likutei Torá, porque na obra Likutei Torá, que é uma coletânea dos discursos hassídicos do Rav Shneur Zalman, selecionados e editados pelo Tzemach Tzedek, pelo seu neto, o Rebbe Tzemach Tzedek, então constam lá discursos hassídicos ordenados para cada porção da semana e para as festividades judaicas. E cada discurso hassídico tem uma frase de abertura. Então, no Likutei Torá, nós encontramos mais do que um discurso hassídico com esse início, com essa abertura de Shavtem Maim Besasson. Então, ele nos diz que isso que ele está relatando se refere ao primeiro discurso hassídico que consta no Likutei Torá, com essa abertura, o Shavtem Maim. E aqui ele fala, o próprio Tzemach Tzedek, ele relata que era a sexta vez que eles escutavam do Alter Rebbe esse discurso hassídico. E quem se lembra, em outras ocasiões no Yom Yom, a gente já mencionou que haviam alguns discursos hassídicos que cada um dos Rebbes repetia o mesmo discurso hassídico de tempos em tempos. No espaço de alguns anos, voltava e repetia que esse pronunciamento desses discursos hassídicos tinha um objetivo, além de ensinar, além de transmitir ensinamentos profundos hassídicos, mensagens de espiritualidade para
a elevação de todos, etc. Mas mais do que isso, alguns discursos racídicos eles tinham como objetivo a purificação da atmosfera, purificar o ar do mundo, a poluição materialista do mundo, né? E trazer mais espiritualidade ao mundo. Então, haviam alguns discursos específicos, cada um dos rebes nas 7 gerações de Chabad, ele tinha um discurso racídico que de tempos em tempos repetia com essa finalidade de acrescentar espiritualidade ao mundo, de limpar a atmosfera poluída pelo materialismo físico, etc., e trazer mais espiritualidade. E possivelmente esse é um dos motivos por que esse discurso que ele menciona aqui, esse discurso racídico, ele já tinha escutado, todos os Hassidim já tinham escutado do Alter Rebbe algumas vezes. Essa era a 6ª vez que eles estavam escutando esse mesmo discurso. Mas ele nos diz que pelo conteúdo havia nesse discurso uma mensagem tão impactante, tão forte em termos espirituais, tão elevada, que assim descreveu Tzemach Tzedek, que essa vivência, essa experiência de escutar esse discurso do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, na festa de Sukkot, isso foi semelhante ao que consta na Gemara, algo que nós encontramos no Talmud Yerushalmi, no Talmud de Jerusalém, que se diz que dessa festa de Sukkot, dessa celebração de extrair água da fonte, etc., de lá se extraía inspiração divina. Dessa alegria que predominava no templo, no Beit HaMikdash, na festa de Sukkot, nessa comemoração, disso havia uma elevação espiritual tão grande que as pessoas extraíam de lá inspiração divina, e se fala que é sabido e conhecido que o profeta Jonas, a baleia, etc., o profeta Jonas recebeu em Simchat Beit HaShoevah o dom da profecia, como quando ele se tornou profeta a partir dessa festividade, dessa celebração que era feita em Sukkot, no Beit HaMikdash, que era chamada de Simchat Beit HaShoevah, a alegria da extração da água. Nessa cerimônia que nós falamos de libação da água e tudo que estava associado a ela, toda a comemoração que era feita em torno dela. Então de lá havia uma alegria pura, elevada, com uma ascensão espiritual muito grande, a tal ponto das pessoas extraírem de lá a inspiração divina, e assim aconteceu com Jonas, que se tornou profeta a partir desse momento. Disse o Tzemach Tzedek, assim como o Talmud nos relata, que 2000 anos atrás as pessoas adquiriam inspiração divina na festa de Sukkot, nessa celebração. Nós também, fala o Tzemach Tzedek, quando nós ouvíamos, escutávamos da boca do Alter Rebbe esses discursos racídicos, particularmente esse discurso racídico, o Shavtem Mayim, que ele se refere aqui, que o Alter Rebbe repetiu em anos alternados por 6 vezes, diz o Tzemach Tzedek que nós também recebemos revelações sem fim. Nós víamos e ouvíamos através do aprendizado que nos transmitia o Alter Rebbe, especialmente nesse mamar, nesse discurso racídico, revelações divinas sem limites, infinitas. E o que significa sem fim? Que essas revelações alimentaram e energizaram a nossa alma. Sem fim, o que significa até chegar no final dos tempos. Qual é o final? Qual é a reta final? O final será quando chegar Mashiach, pois o fim está ligado ao começo. Os livros místicos, cabalísticos, assim como num círculo, explicam que também o final sempre está ligado ao começo, ou seja, o começo, o propósito de toda a criação era chegar à era messiânica, e quando isso acontecer, então nós vamos estar cumprindo e realizando o propósito, o objetivo de toda a criação, né? de ter o mundo no seu estado ideal. De qualquer forma, ele nos diz aqui, o Tzemach Tzedek, que lá também, escutando esses discursos racídicos, daqui a gente vê o poder, o alcance dos ensinamentos da Hassidut, quando são escutados da boca sagrada do Rebbe, o quanto isso traz de inspiração divina e revelações, e energiza a nossa alma
dando forças não só de continuar sobrevivendo espiritualmente nesse mundo, mas mais do que isso, de continuar numa jornada de elevação, de autoaprimoramento, de evolução espiritual, até poder chegar à era messiânica.